Diálogo. Olá, muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham agora no nosso programa IFC no Ar. Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do nosso quadro Diálogo. Hoje, sobre um assunto muito importante, um assunto estratégico para as ações de saúde pública no mundo e também, claro, no nosso Brasil, falando sobre uma campanha que muita gente não conhece, mas que deveria conhecer. Quando você fala em campanhas direcionadas para a saúde pública, o que é que vem à cabeça? Vem à cabeça o Outubro Rosa, a questão do câncer de mama. Vem à cabeça a questão do Novembro Azul, câncer de próstata, né? Combate ao câncer de próstata. Mas pouca gente conhece o Dezembro Vermelho. Aí você fala, Dezembro Vermelho é por conta do Natal? Não, estamos falando de saúde pública. O Dezembro Vermelho é voltado ao combate à AIDS, combate ao HIV. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com dois convidados muito especiais, muito importantes, a quem eu agradeço, por atender ao nosso convite para esse bate-papo sobre HIV e AIDS, o combate à doença. Doutora Maria Luísa Bastos, nossa médica do IFCE, e também nosso convidado muito especial, o Márcio Roberto, está aqui do meu lado, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho de Juventude do Estado e militante nessa pauta do combate à AIDS, ao HIV. Começando então pelo nosso convidado Márcio Roberto. Márcio, muito boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Falando sobre essa campanha do Dezembro Vermelho, que é uma campanha que pouca gente conhece se comparada a essas outras situações que eu falei, do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Como é que surgiu essa iniciativa, essa campanha, essa ideia de destinar esse período do ano a dar um foco ainda maior ao combate, o HIV/AIDS, e quais são os motivos que você aponta, que vocês, no caso, apontam para que muita gente ainda não conheça essa campanha? Boa tarde a todos. Na verdade, o dezembro, a luta contra a AIDS, ela surgiu em 88, quando a ONU orienta os países, através de uma assembleia, a criar esse dia de mobilização a partir do dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é diferente, por exemplo, do HIV, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem de partir, que na verdade o movimento ele não luta contra as pessoas com HIV, ele luta contra a doença AIDS, que são coisas diferentes. Uma coisa é o vírus, outra coisa é a doença. E aí só em 2017 foi feita uma lei federal onde determinou ações de campanha no mês de dezembro, que aí foi onde surgiu o Dezembro Vermelho, que é mais recente, apesar de ser desde 88 essa luta, esse dia 1º de dezembro de luta contra a AIDS. Entendi, ou seja, já parte desde os anos 80, essa orientação partindo da ONU, mas aqui no Brasil, essa lei, uma lei aqui do Brasil, isso 2017, que amplia essa discussão, que orienta para que os entes de saúde promovam campanhas, promovam ações, doutora? Entrou, desde 88 existe essa recomendação de entrar no calendário da saúde, como você mesmo disse. Dentro do calendário da saúde tem o Rosa, Novembro Azul, e em alusão ao 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, foi instituído no SUS e pela própria Constituição Federal o Dezembro Vermelho, que não é só combate à AIDS, mas às outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Que antigamente o pessoal conhecia como DSTs, agora é conhecido como ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, é um nome mais apropriado. A denominação que está sendo utilizada hoje. Bom, aqui eu preparei uma pergunta aqui para vocês que a gente pode passar aqui o dia inteiro falando, se a gente for pegar tudo que envolve esse questionamento, mas eu vou pedir para a gente tentar, então, resumir quais são os principais desafios no combate ao HIV/AIDS aqui no Ceará e aqui no Brasil. Imagino que são muitos, como eu falei, a gente vai falar sobre isso aqui, leva o dia todo, mas o que vocês apontam como os principais? Hoje, inclusive, a UNAIDS, que é uma organização que pauta muito essa questão do HIV e da AIDS, ela coloca que uma das principais barreiras de adesão a tratamento, a testagem, é o estigma e o preconceito. Então, toda essa estigmatização que vem lá dos anos 80, de doença gay,
né, e toda essa discriminação sobre a questão dos relacionamentos, né, de como é que uma pessoa vivendo com HIV se relaciona com o outro, né, então assim, corre riscos, quais são os perigos, quais são os modos de prevenção, toda essa mística que envolve isso faz com que nós pessoas vivendo com HIV, né, sejamos estigmatizados, e isso afasta as pessoas. Então a pessoa não tem medo da doença. Eu, pelo menos, em outubro do ano passado, quando eu fui fazer meu exame, eu sabia que eu não iria morrer de AIDS, né? Mas eu tinha medo de quais eram os preconceitos que eu ia viver, assim, como é que ia ser difícil contar para as pessoas, né? Então, assim, eu já fui fazendo o teste, sabe, com esse medo, né? Então, assim, era uma construção. Eu, que ainda não sabia que vivia com HIV, tinha o medo de me testar por saber como é que eu iria enfrentar isso psicologicamente, né? Então, acho que o estigma e preconceito é hoje a principal barreira, desafio, né, que a gente está tendo que enfrentar. Ou seja, acredito que o que aconteceu com ele ocorreu também com muitas pessoas. A pessoa tem um medo mais pungente do estigma, dos preconceitos e do prejuízo que ele vai sofrer nessa esfera. Chega a ser maior, né, doutor, do que os sintomas em si, do que o tratamento, do que essa parte medicamentosa da coisa, né? Exato, o Márcio falou muito bem. A gente percebe com os pacientes que vão para a testagem o medo do estigma, o medo do que a família vai achar deles, do que os amigos vão achar. Pessoa que vive com HIV hoje é uma doença crônica. A gente trata como trata hipertensão, diabetes, precisa de acompanhamento clínico regular com infectologista, precisa de avaliação de determinadas coisas, como carga viral, anemia, enfim, relacionadas ao próprio HIV e ao próprio tratamento também, que não é inócuo, mas hoje a pessoa que vive com HIV é uma doença crônica, é passível de tratamento completamente e, óbvio, um dos pilares é que não desenvolva AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência. É um pilar do tratamento, ou seja, pessoas que vivem com HIV ter o diagnóstico de HIV, saberem que tem. Depois, a adesão ao tratamento, que é super importante. E, por último, não desenvolver AIDS, ou seja, ter uma doença controlada, uma carga viral controlada e detectável. Aquela diferenciação que ele fez aqui no nosso começo da conversa, né? Uma coisa é você ter o vírus, você viver com HIV, e outra coisa é você desenvolver AIDS, desenvolver a síndrome. Acho que é um dos pontos que a população brasileira precisa desenvolver e entender que não são sinônimos, que não são situações que necessariamente implicam, uma coisa implica na outra. Márcio, você até pincelou um pouquinho sobre esse assunto aqui, já leva para o meu próximo questionamento. Antigamente apontava-se aí que alguns chamados grupos de risco existiam de uma forma mais assinalada para HIV/AIDS, né? Como é que está essa abordagem hoje? A gente sabe que houve uma mudança, né, em relação a isso, houve um direcionamento novo. Esses grupos, eles se modificaram? Não, na verdade, assim, existe isso até polêmico, né, assim, sobre se é um processo de estigmatização ou se é um processo de privilégio. Quando a gente coloca que nós, populações LGBTs, né, somos população-chave dos tratamentos e das campanhas, né? Hoje, inclusive, eu estou com um projeto da Fiocruz, né, trabalhando no processo de autoteste. Né? E assim, o autoteste, através do projeto Aura Agora, ele está sendo entregue na residência da pessoa pelos correios. Então, a pessoa entra no site, solicita e chega pelo correio o autoteste dela, né? E lá está para a população-chave, né? Pessoas LGBTs, HSH, que são homens que fazem sexo com outros homens, e profissionais do sexo. Então, assim, questionando a militância, e eu que também sou militante da pauta de direitos humanos, LGBT, a gente entende que bom que a gente está cuidando da gente. Né? Assim, que bom, assim, a gente precisa, é legal que a gente, LGBTs, esteja tendo esses benefícios, né? Então, assim, porque nós já somos uma população tão discriminada, tão colocada à margem quanto políticas públicas, que eu acho que a ideia mesmo é legal abraçar, porque os índices epidemiológicos ainda mostram que essa população tem um índice, né, significante de casos.
Então, assim, a minha opinião, né, que isso é polêmico dentro do movimento, eu não estou falando aqui como consenso, é que é interessante que exista essa população-chave, né? Assim, a gente fica feliz em ser beneficiado com o processo dos tratamentos. Pois é, existe, né, doutor, esse caráter da estigmatização sobre determinados públicos, mas, como ele falou, é importante direcionar também. Se há uma prevalência, se há um índice significativo, como ele falou, de ocorrências, é importante direcionar também um trabalho, uma atenção maior para esses públicos que ele apontou agora. Eu concordo com o Márcio, mas como médico profissional de saúde, a gente prefere não falar em grupos de risco, a gente prefere falar em comportamento de risco. Porque todos nós estamos suscetíveis a se contaminar com HIV, ok? Existem comportamentos que são fatores de maior risco, né? Pessoas que têm atividade sexual sem camisinha, sem preservativo, não só para HIV, mas para outros ISTs, e que compartilham uso de drogas injetáveis, outros objetos perfluocortantes, entendeu? Então, a gente, como profissional de saúde, prefere falar comportamento de risco. Antes da pandemia da Covid, a própria UNAIDS, ela liberou uma taxa de incidência, onde, claro, o Márcio falou super bem, mas que a gente observou um aumento da incidência de contaminação por HIV em mulheres e que se declaravam heterossexuais. Só para a gente tirar um pouquinho não, da minha parceira, até muito mesmo, dessa questão de ter um grupo, como foi conhecido, né, até retratado em filmes da epidemia gay, do mal gay, a gente tem que tirar isso de lado, porque na verdade todos nós somos suscetíveis à infecção por HIV. O que a gente precisa retirar é o comportamento de risco. Exatamente, ou seja, é um dado novo, né, que você traz, recente, da época da pandemia, que você aponta um aumento de número de casos em mulheres, como você falou. E que se consideravam heterossexuais. Eu me lembro até que causou também uma certa surpresa, não sei se eu posso estar enganado, quando surgiram aqueles dados apontando o aumento de casos em homens, né? Também homens heterossexuais, e isso aí quebrou uma série de conceitos que as pessoas tinham, ou até, falando de uma forma mais apropriada, pré-conceitos que muitas pessoas tinham, e justamente direcionar só para o público LGBT e tal, essa questão da doença. E estigmatizou a doença. Esses dados eles têm oscilado mesmo, assim, de fato, hoje em dia não é todo ano que sai um dado dizendo que a população LGBT tem essa maior incidência. Mas, inclusive, também, e aí são vários recortes, né, quando você vai pegar esses dados, esses processos estatísticos, estão vendo que a maioria está sendo agora em adolescentes, né, jovens e adolescentes. Então, assim, já tem outras cidades que zeraram a transmissão vertical, que é de mãe para filho. Então, assim, eu acho que isso se dá também muito pelo esse avanço, a questão do SUS, né, do tratamento ser gratuito aqui. A gente tem falado, e aí eu acho que vale a pena colocar, eu não sei se tu vai perguntar depois, mas era sobre o que a gente hoje chama de prevenção combinada. Né? Então, assim, não é... Eu até vi uma reportagem esses dias assim, sobre uma notícia da diminuição de casos em São Paulo, e dizendo que isso não se dá só pelo uso da camisinha e conscientização, se dá pelo PrEP, que é um tratamento pré-exposição, né? Se dá por várias outras questões dessa prevenção combinada, né? O próprio tratamento, porque eu, no caso, que vivo com HIV e hoje já faço o meu tratamento, hoje eu sou intransmissível, né? Indetectável e intransmissível. Então, hoje, se acontecer de eu transar sem camisinha, eu não transmito para outra pessoa. Então, assim, esses vários métodos que acontecem de prevenção, né, foram ajudando, e aí a gente acaba tendo essa oscilação de dados, né? Assim, porque se a população LGBT está usando mais PrEP, porque a instrução do Ministério da Saúde talvez essas populações chaves, né? Aí é lógico que ela vai diminuindo e a incidência dos héteros vão aumentando. Então, assim, isso vai ter uma oscilação. E isso que o Márcio falou, o Brasil é um país de vanguarda nesse sentido. Todo o nosso tratamento
a mandala, né, de combinada do tratamento do HIV, é um avanço do SUS e do Brasil. Como ele disse, a gente tem a terapia pré-exposição, é fornecida pelo SUS. A gente tem a pós-exposição, ou seja, aquelas pessoas que por algum motivo tiveram uma exposição de risco ao HIV ou por um acidente importante, ou mesmo por uma exposição sexual de risco, a gente tem disponível essas medicações no serviço público, um determinado tempo de tratamento, e também para aquela pessoa que vive com HIV, a adesão ao tratamento, a boa adesão, o acompanhamento torna essa pessoa, somente ela vive com HIV, mas ela tem uma carga viral indetectável e ela vive completamente normal como qualquer outra pessoa. Perfeito, perfeito. A evolução dos tratamentos, a questão da atenção pública a essa campanha, a essa causa tão importante, como você falou, o SUS e as estratégias que nós adotamos aqui são um exemplo para o mundo há vários anos, através das ações que são adotadas, né? E eu queria que você só repetisse aqui para quem está nos ouvindo o conceito de pré, que você falou, não é isso? Eu acho que muita gente não tomou contato com esse conceito ainda e deve estar curioso para saber o que é. Queria que você repetisse. A PrEP é uma medicação, né, similar ao que a gente toma, ao que a gente chama de TARV, né, do tratamento de retroviral, que você toma antes, né, se por acaso você tem um relacionamento que a gente chama de soro discordante, né, então eu sou uma pessoa vivendo com HIV e o meu parceiro não possui o vírus. Se ele tomar o PrEP, a gente pode transar sem camisinha normalmente e manter essa relação sem infectar. Perfeito, perfeito. Então, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Queria ter mais tempo com vocês aqui para falar desse assunto tão importante, porque tem muita informação para passar, muita coisa para ser debatida e repassada aos nossos ouvintes, nosso público. Mas eu queria ouvir de vocês quais são as principais recomendações, né, na prevenção e também no combate à doença, principalmente, a gente está no Instituto Federal, a gente está falando para jovens, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo. Queria que você começasse. Pronto, eu acho que rede social, né? Assim, a gente queria até divulgar aqui hoje a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde e a sua coordenadoria de STIs e AIDS, ela tem um Instagram chamado Prevencão Fortaleza, né? Prevenção Fortaleza, onde lá as pessoas podem tirar mais dúvidas e tudo mais. E o Instituto Saile também está disponível, né, para dar essa assistência a esse bate-papo e conversar. Beleza. Doutora, os jovens querem saber como eu posso me proteger, como eu posso me prevenir, adotar um estilo de vida mais favorável à proteção. Então, é isso, evitar comportamentos de risco, a gente conversou, né, no comecinho da nossa conversa, mas eu queria deixar um recadinho para os jovens, adultos jovens. Você consegue sim viver com HIV, ter uma qualidade de vida boa, até excelente. O que você precisa é não ter medo do estímulo, tá certo? Testar, não ter medo do teste, aderir ao tratamento, e você pode trabalhar como médico que trabalha, eu vou levar para o ocupacional, você pode trabalhar no que você quiser, tá certo? Você pode ser, enfim, astronauta, advogado, cirurgião, administrador, você pode exercer qualquer espécie de trabalho, isso não vai ter nenhum comprometimento com a sua profissão. Muito bem, é isso aí. Nós agradecemos mais uma vez os nossos convidados, o Márcio Roberto, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho de Juventude do Estado e militante da pauta do combate à AIDS, e também do Instituto Saile, que é direcionado para essa temática, doutora Maria Luísa Bastos, médica do IFCE. Muito obrigado aos dois pelos esclarecimentos, pelas informações passadas aqui. E nós vamos ficando por aqui. O programa IFCE no ar volta, vocês sabem, na próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, na FM Universitária 107,9. Nos acompanhe também nas plataformas de áudio, Spotify, Anchor, e nos siga nas redes sociais do Instituto Federal do Ceará. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.